queridos irmãos, que o amor do Cristo nos ampare a todos, nesta noite em que nos debruçamos sobre essa passagem comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, que se refere, em particular, na passagem que foi discutida aqui, ao Evangelho de Mateus. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, e temos essa passagem em que Jesus nos expõe, mais uma vez em parábola, os seus ensinamentos. É significativo, e o Evangelho segundo o Espiritismo também o elucida, que o fato do Cristo nos ensinar há 2000 anos, através de parábola, não significava um tipo de escolha para quem deveria efetivamente ser destinada a lição. Porque as lições do Cristo são destinadas a todos nós. E não poderia ser diferente. O Cristo não haveria de fazer distinções entre qualquer um de nós e dizer, aqui existem os eleitos que haverão de ter uma lição mais detalhada. Não é bem esse o significado. Quando Jesus, em outra oportunidade, fala de que não se deveria dar a boa comida aos cães, não é? Ou seja, os ensinos que provinham do alto deveriam ser distribuídos seletivamente, mas no sentido de que as pessoas que melhor pudessem perceber aquela lição haveriam de ser as que já estariam preparadas. Mas não havia exclusividade, porque este ensino alcançaria a todos e está a nos alcançar neste instante, exatamente porque naquela oportunidade, certamente, nós resistimos. Naquela oportunidade, nós fomos contrários ao ensino e temos a oportunidade, em esta outra existência, depois, certamente, de uma jornada toda de aprendizados, pela dor, em muitas ocasiões, para chegarmos hoje em condições de podermos nos debruçar sobre essas passagens evangélicas e perceber pela parábola o seu sentido profundo. Porque sempre que visitarmos o ensino evangélico, nós iremos nos debruçar sobre situações que literalmente, observada a leitura da passagem evangélica, haveremos de ter uma certa dificuldade. Ali ou acolá poderemos perceber um certo estranhamento de que Jesus possa ter se expressado daquela forma, porque não aventamos o sentido profundo. E nesta passagem em particular, há uma singularidade que não ocorre em outras passagens, que é o fato de que um dos discípulos se aproxima dele e haverá de perguntar: Senhor, o que queres dizer com esta parábola? E o Cristo vai explicar a parábola. E ele ainda diz mais: não entendestes o sentido dessa palavra? Se não entenderes esta, como irás entender as demais? E nós temos muitas pessoas que se debruçam sobre o texto evangélico com uma dificuldade imensa de perceber o significado profundo. Daí porque Kardec, ao buscar retirar do evangelho algumas passagens significativas para o ensino moral, escolhe esta passagem para se debruçar sobre ela. Nós vamos nos reter, vamos fazer uma consideração inicial sobre ela, porque quem lê o capítulo 13 de Mateus, em seu início, vai observar exatamente essa singularidade, que Jesus não só nos traz a parábola, mas em resposta ao discípulo haverá de explicar a parábola. E é importante para que outras parábolas que nós encontremos, e todas as parábolas, vejam bem, têm um sentido de mostrar para aqueles
agricultores simples, para os pescadores simples daquela época, características que os cercavam e que eles podiam reconhecer pela representação alegórica, que geralmente se traduz em elementos da natureza, porque ele nos chamava e nos convidava a observar os lírios do campo, as aves do céu, as sementes, exemplificava sobre a fé com uma simples semente de mostarda, porque era aquilo que eles acompanhavam, era possível de perceber no seu dia a dia, eram coisas que estavam ao seu alcance. Hoje, quando falamos, por exemplo, por uma passagem dessa, e a nossa população marcadamente urbana não retém de imediato a impressão de algo que é particular, de ver particularmente algo da natureza. Precisamos nos reportar para entender o que são os cardos, por exemplo, que são os espinhos, que são um tipo de plantação que era muito comum. Então ele poderia citar essa passagem na parábola, porque as pessoas sabiam reconhecer claramente do que ele estava falando. Então o ensino através de parábolas se fazia um ensino fácil, digamos assim, de reconhecer os elementos que eram tratados. O sentido profundo é que alguns tinham condição de adentrar e outros não. Recordemos então que ele diz que um semeador saiu para semear. Obviamente que esse semeador é ele mesmo. O semeador, e veja, toda parábola há um registro que precisamos fazer. Nós podemos ter diversos níveis de interpretação. O texto evangélico nos permite observar cada passagem evangélica com uma riqueza de percepção que vai variar muito dependendo do grau de evolução espiritual que já alcançamos. Mas veja, o semeador saiu a semear e enquanto ele semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E é interessante que ele observe isso, porque ficaria estranho se o semeador fosse a semear e lançasse as sementes em um terreno que certamente não iria propiciar o bom desenvolvimento. E vamos falar sobre isso. E os pássaros, aproximando-se, comeram-na. E outras sementes caíram em cima das pedras, onde não havia muito terra, e logo germinaram por não haver profundidade da terra. Mas ao levantar do sol, ficaram queimadas e por não terem raízes secaram. Outras caíram por cima dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na, os cardos. Outras caíram na terra boa e deram fruto, umas 100, outras 60 e outras 30. E diz ele, quem tem ouvidos que ouça. Estava se referindo a uma passagem de Isaías, que ele depois sustenta, lembrando que Isaías já iria falar sobre essa passagem, argumentando que em Isaías era dito: pela audição ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo ficou gordo, e com os ouvidos pesadamente eles ouviram, e os seus olhos eles fecharam, não fossem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e compreender com o coração, e converter-se, e eu curá-los-ei. Ele simboliza com isso a passagem de Isaías no Antigo Testamento, que ele, o profeta, já havia falado que aquela mensagem alcançaria o povo de Israel, mas eles não teriam olhos para ver, não teriam ouvidos para ouvir, não teriam condições de penetrar no sentido profundo da sua mensagem. E logo em seguida, exatamente a passagem em que um dos discípulos pergunta: Senhor, o que queres dizer com isto? E há uma surpresa do Cristo, porque ele já vinha oferecendo ensinos. Desde o seu encontro com cada um deles, falava da vida espiritual, falava do sentido profundo do significado da vida eterna. E eles não conseguiram reter aquele ensino que estava sendo passado na dimensão mais profunda. E é o próprio Cristo a falar. E ele vai falar explicando exatamente que os terrenos, cada um com determinadas características,
representavam o coração humano ao receber a mensagem. Porque nós, ao percebermos a mensagem, que é a própria palavra de Deus que ele nos transmitia, o semeador nos trazia a semente, ela haveria de pousar no terreno do nosso coração, que alguns destes corações são endurecidos. Porque imaginemos o terreno do caminho, e ele diz que a semente caiu à margem do caminho. Sempre que imaginarmos uma estrada, estamos observando um terreno compactado, um terreno duro exatamente porque o passeio das pessoas, os veículos que ali passam, os animais que ali passam vão socando a terra vai ficando endurecida. Terra endurecida, lança-se a semente e ela não penetra na terra, ela fica sobre a terra e os pássaros, representando exatamente o mal, haverão de pegar aquela semente e ela não gerará frutos. É o coração endurecido de nós mesmos. Diante da palavra, quem é muito vinculado à matéria, recepciona aquela palavra com estranhamento, porque a palavra que vem com o Evangelho é uma convocação para a nossa transformação, é uma convocação para nos movermos em direção do que somos, é um convite para que percebamos exatamente aquilo que verdadeiramente somos, espíritos imortais. Mas estamos tão ocupados com as coisas materiais, nos movemos tanto em direção à matéria, que temos dificuldade, estranhamos e com o coração endurecido, não recepcionamos a semente divina. Não temos a condição nem de achar que ela é algo positivo em nossa vida. Então, as pessoas de coração endurecido são exatamente essas, terreno que fica à margem da estrada e que não recepciona aquela migalha de misericórdia que nos deve ser dirigida exatamente para nos transformar. E há aquele outro terreno, que é um terreno ainda pedregoso, muito próximo da terra. Ali há de se colocar a semente. A semente, ela tem a dificuldade, porque naquele terreno que tem muito pedregoso, ele não tem profundidade. Se ela, por exemplo, a semente começa a se transformar naquele terreno ainda muito cheio de pedras, quando ela começa a enraizar, ela não encontra espaço para aprofundar, para ganhar profundidade na exatamente vinculação do nosso coração com a oferta divina. E aí é muito fácil que essa planta, exatamente com o sol, que nessa característica nos imprime exatamente tudo que enfrentamos na vida, então da primeira dificuldade a pessoa abandona as missões pelo qual se comprometeram a realizar, transformando-se. Então recepciona aquela palavra, acha até interessante, acha até agradável aquela palavra, mas é uma pessoa movida pelas emoções. E a pessoa movida pelas emoções diante das dificuldades afasta-se de Deus. E aí não prospera também. O fruto não se faz porque a planta morre exatamente no sentido de que ela não consegue se transformar para perceber exatamente a profundidade daquele presente divino que foi lançado em nosso coração. E são exatamente esses corações sem profundidades. Falávamos do coração endurecido, agora é um coração que não é permeável ao ensino. Na primeira dificuldade, o sol mais quente resseca e morre aquela planta. E há aquele terceiro tipo de solo. É um solo que ele até permite aprofundar as raízes. A planta começa a se erguer, mas os cardos, que são os espinhos que a cercam, a sufocam. E aí ela também não consegue
exatamente aquelas pessoas que têm um coração já mais aberto, ela já não se move pelas sensações, como no primeiro caso, das pessoas que são muito ligadas à matéria, já não se movem como as pessoas que são muito vinculadas às sensações, às emoções, e também nas primeiras dificuldades, abandono. Não, elas já conseguem controlar mais as emoções, já não fica tão vinculada às sensações, se movimenta com o intelecto. Ela observa o Evangelho, a palavra que nos é transmitida, a semente divina, mas usa o intelecto. Usa o intelecto e racionaliza e diz, mas olha que coisa interessante essa passagem do Evangelho. Realmente tem muita lógica essa passagem do Evangelho. Mas aí vem as preocupações do dia a dia, a preocupação com os desafios profissionais, a preocupação com a família, a preocupação em ganhar dinheiro, as preocupações do mundo e a sufocam. O pensamento dela, envolvido nas coisas, nas conquistas do mundo, sufocam a sua evolução espiritual. E aí também essa planta não dá frutos. E aí ela sinaliza e diz Jesus que outras caem na terra boa e dão frutos. Algumas 30 por 1, algumas 60 por 1, algumas 100 por 1. Obviamente, para aquela época, não fazia muito sentido falar em 60, 100 e 30. 30 já seria uma proporção imensa para a produtividade agrícola daquela época. Mas esses exageros que há no Evangelho não significa exatamente a literalidade. Você lançar uma semente e ela dá na proporção de 100 por 1. Significa apenas uma proporção no sentido do ordenamento. Há umas que dão uma certa quantidade, outras são mais produtivas e outras são mais produtivas ainda. Então, quem gosta de pegar o sentido meramente literal da palavra, haverá de dizer, aí o evangelista não deve ter traduzido bem Jesus, porque uma produtividade dessa não ocorria na agricultura daquela época. Mas é uma bobagem, porque o ensino não se propõe a ser um ensino para os engenheiros agrônomos que não existiam na época. Significa exatamente, ou os agrônomos mesmo, né, de agora, significa exatamente um ensino de proporção. Aqueles que conseguem frutificar, nem todos dão na mesma proporção, porque depende exatamente da evolução espiritual que já experimentam. Então, alguns recepcionam a palavra e já são capazes de entender o sentido moral do Evangelho e começam a perceber isso e a valorizar estes ensinos morais que o Cristo nos apresenta. Olha que coisa interessante, já começa a valorizar e já faz algumas ações em direção ao bem. O segundo já apresenta uma sede maior do conhecimento. Ele procura se aprofundar no sentido do Evangelho, agir em conformidade, se analisa, percebe o que está errado, procura se movimentar para melhorar e realiza o bem em intensidade, e já consegue perceber os auxílios que lhe chegam, já tem um desdobramento assim da percepção espiritual que vai além do que a sua personagem é em cada instante. E aquele que produz 100 por 1 já é, digamos, alguém que realizou a trajetória de evolução. Aquele que já se aproxima do sentido dos espíritos puros, que já ama integralmente. Sua vida já se movimenta para a realização do Evangelho. A sua vida é, como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Já é uma percepção que age em conformidade e na sintonia com Cristo. Então este produz 100 por 1. Então veja que na alegoria da parábola do semeador há um conteúdo fundamental para nós percebermos da lição do Cristo e que ele mesmo enfatiza no Evangelho, e daí a importância de vermos o ensino na parábola tal como ele expôs e depois ele explicando aos discípulos. E podemos percebê-lo hoje na dimensão daquilo que sabemos sobre a evolução espiritual para relacionarmos com outros momentos em que o Cristo
nos falava sobre a singularidade do processo evolutivo que nos permite, em cada momento, encarar esta parábola com a riqueza que ela nos oferece. Porque vejamos, nós podemos entender e perceber como foi tratado por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino do Cristo, tal como trabalhamos agora. Mas podemos perceber para nós outros. Porque uma coisa é entender a parábola, outra é trazer a parábola para as nossas vidas. Trazer a parábola para as nossas vidas é começarmos a identificar qual é o solo que caracteriza o meu coração. Quando eu recepciono um ensino como esse que nos chega pelo Evangelho, como é que eu me movimento? Serei eu um coração endurecido, daquele que recepciona a palavra e ela não produz nada porque, endurecido como estou, considero que essa é uma passagem que não faz sentido para a minha vida. Depois nós podemos pensar, serei eu um terreno pedregoso, em que a palavra chega, eu até me encanto com ela quando eu observo numa reunião qualquer, seja em qualquer local que eu observe aquela passagem evangélica, naquele instante eu me interesso, mas aí eu não vou buscar em profundidade aquele ensino e também não vou prosperar, não vou frutificar. Ou serei eu aquele outro terreno que, embora permita um aprofundamento, ou seja, eu recebo o ensino evangélico e aí eu vou e começo a matutar sobre a minha vida. Matutar é um termo ótimo, né? Bem típico nosso. Eu começo a ficar perquirindo sobre o sentido daquela passagem evangélica e busco discutir aquela passagem evangélica e busco observar na minha vida se de fato eu vejo em conformidade com aquela. E eu olho e digo, essa passagem é interessante, tem uma lógica nisso que o Cristo está apresentando. Mas aí aparece um problema no casamento, uma doença que aparece na família, ou mesmo os enfrentamentos profissionais. Alguém diz assim, rapaz, na tua atividade profissional, se tu te dedicar, tu podes conquistar um posto mais elevado. Tu podes conseguir isso. Esse é o momento de você fazer isso ou aquilo que te permita avançar na tua carreira. E aí a gente se ilude com as coisas, a conquista material, um novo automóvel, uma nova casa, um negócio a expandir-se e aquela palavra. Embora a gente tivesse um interesse, embora a gente tivesse observado que ela tinha um sentido lógico, a nossa razão vai ao encontro daquele ensino profundo, mas nós não agimos em conformidade com aquela passagem e aí ela não frutifica. Mas também nós podemos ser aquele terreno e aí a gente já começa a observar, será que eu já recepciono a mensagem do Cristo? Qual é, afinal de contas, o nosso coração? O grande desafio que nós temos ao pegar estes ensinos e verificar nesta parábola em particular é saber qual é o terreno que caracteriza o nosso coração. Qual é o terreno? É singular que o Cristo nos fale ao nosso coração. Ele situa sempre o coração nosso como a sede da transformação que deve operar em nossas vidas. Não nos fala do nosso cérebro, não nos fala da nossa razão, porque precisamos recepcionar no nosso coração o sentido do coração. Não é a bomba que movimenta o nosso sangue. Não é este o sentido, mas o coração no sentido da ligação com a dimensão espiritual. Aquilo que nos liga ao divino na representação simbólica trazida pelo Cristo está no coração. É o coração. O coração é o nosso terreno fértil. E em vários momentos o Cristo vai nos falar daquilo que é plantado em nosso coração. E lembremos-nos, é Ele a nos dizer, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós, naquilo que nos liga ao divino, no nosso coração.
E é por isso que a parábola tem um significado fundamental para entendermos outras parábolas. Por exemplo, há uma passagem em forma de parábola, as pessoas dão muito pouca atenção em Marcos, porque é um trechozinho muito simples, mas está vinculada a esta passagem. É uma parábola, a parábola da semente. E ele diz assim, sinteticamente, muito simples. E as pessoas haverão de dizer, para que o Cristo está falando isso? E tem toda uma riqueza simbólica profunda neste ensinamento. Dizia o Cristo, assim é o reino de Deus, como um homem que lançou a semente à terra, e quer durma e se levante de noite e de dia, a semente germina e cresce, como nem ele mesmo sabe. Por si própria a terra produz primeiro o caule, depois a espiga e finalmente o trigo, perfeito na espiga. Quando o fruto permitir, logo ele lhe põe a foice, porque chegou o tempo da ceifa. É uma coisa fantástica, porque as pessoas leem isso e dizem, o que é que o Cristo disse? A pessoa lança uma semente e depois vai germinar o caule e depois chega o momento da colheita. Como se não tivesse ligação nenhuma com esse ensino, por exemplo, que a gente acabou de falar, a parábola do semeador, e com outro sentido profundo em que ele nos dizia, eu sou o pão da vida. Quem beber do meu vinho, quem comer deste pão, haverá de penetrar o reino dos céus. É significativo, porque o Cristo nos fala do pão como o momento máximo da evolução, porque ele próprio é o mais evoluído que esteve entre nós. Então, o Cristo nos trazia ensinamentos não para dizer o que ele era capaz de realizar e dizer assim, olha o que eu sou capaz de amar aos inimigos. Imagine se o Cristo vinha até nós para ficar dizendo o que ele podia fazer. Ele queria dizer que nós podíamos fazer isto. Esta é a grande questão. E haveremos de pensar o seguinte, o Cristo veio e nos trouxe essas lições. Se não fosse para realizarmos, ele estava perdendo tempo, ou não. É a gente imaginar que ele é ineficiente. E é uma coisa que ele não é ineficiente. Não existe ineficiência nos ensinos do Cristo. Então, se ele nos trouxe aquela lição, é porque tem a absoluta certeza que todos nós realizaremos isso. Todos os ensinos do Cristo nós iremos realizar. Uns agora, outros mais tarde, outros daqui a muitas outras existências. Porque nós temos dificuldades da interpretação do Evangelho do Cristo. Muita dificuldade, ou não? Ou temos facilidade, lemos a passagem evangélica dizendo, já compreendi tudo, compreendi profundamente esse sentido. Não. Muitos de nós temos muita dificuldade. Porque o Evangelho não é uma história contada pelos evangelistas a respeito unicamente daquilo que o Cristo representou para eles que vivenciaram aquele instante de contato com o emissário sublime. Não é. O Evangelho do Cristo, devemos entender, é a vida do Cristo. O Evangelho é a vida do Cristo. Não é algo que ele nos disse, não é uma palavra, não é algo escrito, é a sua vida é o Evangelho. Então o que ele nos convida a entender o Evangelho não é só recepcionar a palavra, entender a lógica das palavras, dizer esse é um bom texto. Isso faz sentido. E é muito interessante porque a gente é que quer analisar o Cristo e dizer, ele tem até razão aí. Como se a nossa interpretação fosse superior à própria vida do Cristo. Na realidade, nós humildemente devemos olhar esta vida exemplar e tentar observar como realizamos em nossa vida esse ministério que Ele nos convocou a realizar. E é difícil.
A grande dificuldade de entender o Evangelho é a dificuldade de viver o Evangelho. Viver conforme o Cristo. Aí nós dizemos, não, mas eu entendo, eu leio essas passagens, entendo tudo. Não é esse o entendimento. O entendimento é aprofundar-se. Já tem o desafio de não estranhar a palavra, que é o terreno endurecido. Depois temos o desafio de exatamente aprofundarmos as nossas raízes do entendimento evangélico. Porque ainda nos movimentamos, muitos de nós, em terreno pedregoso. E depois temos aquela outra situação de nos sentirmos sufocados pelas preocupações de conquistas materiais. São todas situações que nos distanciam dessa convocação do Cristo. Precisamos, portanto, entender na lição que é trazida o seu significado profundo e observarmos. Quando eu falei do coração, muitos estão aí olhando assim, eita, meu coração é um terreno pedregoso, é um terreno endurecido, é um terreno que é cercado por espinhos, ou já é um terreno, né, favorável à frutificação. Embora eu acho que ainda estou 30 por 1, aí outro que vai se achar melhor vai dizer, eu já faço 60 por 1. Talvez ninguém se ache ainda na condição de fazer 100 por 1. Na realidade, nenhuma coisa nem outra. Dificilmente encontraremos um coração com uma característica só. Em geral, nós temos características de todos esses terrenos. Porque em alguns momentos, uma partezinha do nosso coração é endurecida para algumas lições do Cristo. Em outras situações, nós temos um coração pedregoso. Para outras lições do Cristo, nós temos aquele coração naquele terreno que é cercado por espinhos. E em alguma parte do nosso coração, a gente já frutifica alguma coisa das lições do Cristo. Então, ninguém é exatamente só espinhos, um terreno cercado por espinhos, nem só pedregoso e nem só um terreno compactado à beira da estrada, endurecido. Nós temos um pouquinho de endurecimento aqui, nós temos um pouquinho de endurecimento de espinhos no outro e de pedras no outro. E também, aqui e ali, a gente já frutifica alguma coisa. Então, na nossa percepção desse ensino do Cristo, nós devemos observar a cada dia, ou então no final da semana, quando vamos fazer o Evangelho no lar, refletirmos sobre como está se movimentando o nosso coração. E aí eu digo assim, é sempre bom a gente fazer isso comparando com passagens evangélicas. Porque as passagens evangélicas, ela nos alcança diferentemente. Porque nós fazemos, assim como escolhemos na vida, nós fazemos escolhas do Evangelho. Tem gente que só olha o Sermão da Montanha, porque acha fascinante que o Cristo diga que são bem-aventurados os que sofrem. Aí a pessoa diz, eu sou sofredor, mas o Cristo diz que eu sou bem-aventurado. Aí a pessoa gosta. A pessoa olha assim e diz, mas rapaz, olha, parece que o Cristo escreveu isso para mim. Não tem esse negócio. Muitas vezes eu faço palestra e a pessoa diz, olha, você fez essa palestra para mim. Não é verdade. A gente faz uma palestra que alcança algumas necessidades porque espiritualmente a gente está sendo influenciado para alcançar esses corações. Mas não necessariamente a gente faz motivado ou direcionado para uma coisa. Muitas vezes eu fui fazer palestra, aí de repente a gente tem um sentido da palestra e vai em direção a alguma coisa e é porque aquilo é mais premente naquelas pessoas que estavam chegando. Eu me lembro muito de uma palestra em que eu fiz e que eu citei muito uma situação que era aquela da caridade que não pode tardar, né? E a caridade não podia tardar porque, né, como no exemplo que era dado, a senhora russa, né, que tinha passado e via um mendigo na noite fria e com neve, havia observado aquela situação e disse, eu vou dar o meu casaco para agasalhar, ele está morrendo de frio. Aí a outra que estava lhe acompanhando disse, não faça isso não, um casaco fino deste, quando você chegar lá no palácio, você manda um servo e vem aqui trazer um cobertor para ele, né? E ela chegou, logicamente esqueceu, daqui no outro dia, mais um mendigo que estava lá.
né? E foi, lógico, já estava morto. Então é a consideração exatamente da urgência. Quando você tem um bem, você não pode chegar na realização e dizer, não, mas deixa para eu fazer mais tarde. Não é assim, porque tem consequência. Sempre tem consequência quando a gente tarda em realizar aquela atividade do bem. E falava sobre isso e fiz. Aí entrei nessa discussão muito acentuadamente e depois a pessoa, ao término da palestra, chegou uma amiga, quer dizer, que estava a observar aquela palestra e disse, foi feita para mim. E começa logo assim, foi feita para mim, porque tinha uma pessoa que trabalhava comigo e essa pessoa faleceu, era uma senhora, e ela tinha 3 filhos. E o marido dela tinha dito que não tinha condições, porque estava trabalhando e não tinha condições de cuidar das crianças, e iria entregar cada um a uma pessoa para criar, porque ele não podia fazer. E aquilo tinha tocado ela, mas ela disse, depois eu vejo o que é que eu faço. E ela percebeu que se não agisse rapidamente, talvez aquele senhor entregasse os filhos. E ela disse, não, eu vou cuidar dessa situação. Eu vou dizer a ele que não entregue os filhos. Amanhã mesmo, depois de ouvir essa palestra, eu vou em busca para que essa família não se perca o contato e os meninos possam crescer juntos e tudo mais. E vou fazer isso. E é engraçado, você veja, ela nem ia para essa palestra, foi a essa palestra, a espiritualidade me faz enfatizar um aspecto que eu não ia tratar na palestra. De repente eu fiz uma ligação, como eu estou fazendo agora uma ligação de outras passagens com a passagem do... Porque a gente não tem o significado de a quem a gente alcança, mas a espiritualidade sabe, e ali aquele ensino se faz. Mas veja, da mesma forma que quando a gente percebe uma passagem evangélica e a gente diz, isso cabe no meu coração, e a gente fica muito feliz, tem outras passagens do Evangelho que a gente age com o coração endurecido, como se fosse aquela semente que fosse lançada e o nosso coração é como o terreno à margem da estrada, endurecido, que não penetra nada, e aí o mal vem e retira aquela semente, né, de sobre aquele terreno, que é exatamente quando o Cristo nos diz, perdoai os vossos inimigos. Quantas pessoas às vezes chegam junto de nós e diz assim, eu sou espírita, eu sou cristão, agora perdoar, eu tenho muita dificuldade, então não pode ser cristão. Não pode se dizer cristão. Pode dizer que tem uma procura, lógico, mas cristão é aquele que vive conforme, ou pelo menos busca viver conforme. Quando você se coloca um impeditivo e diz, eu não sei perdoar, você não está se movimentando no sentido de querer perdoar. Porque você pode até ter dificuldade de perdoar, mas você se movimenta, você quer que aquela lição prospere, crie raízes, se aprofunde para gerar frutos. E você só vai fazer isso se você for em busca daquele ensinamento e trazer para a sua vida. Não adianta de nada ler o Evangelho e achar bonito e não trazer para a sua vida. Tem que trazer para a sua vida. E trazer para a vida significa dizer, essa palavra do Cristo é uma convocação para que eu haja conforme. Então se ele diz, perdoai os vossos inimigos, nos movimentemos nesta direção. Nos coloquemos em condição de agir conforme o Cristo ensinou. Mas para muitos, nesta circunstância e para esse ensino do Cristo, nós agimos com o coração endurecido. Outros já são um coração pedregoso, mas não prosperam. Não prospera porque em qualquer dificuldade, aí digamos, a pessoa diz assim, eu vou perdoar. Aí vai, chega perto da pessoa, né, de quem ele tem alguma desavença, alguma coisa. Aí diz, olha, eu estou lhe perdoando, viu? Estou lhe perdoando, porque eu sou cristão. Né? E o Cristo ensinou para perdoar e eu estou perdoando. E aí vem de novo na outra semana e diz, continuo pensando dessa forma, você errou muito, mas eu perdoo você, porque eu sou cristão. Ele não está perdoando profundamente não, porque ainda está lembrando e está, né? Mas está a caminho, digamos. Aí passa uma dificuldade qualquer, que pode ser a mesma pessoa trazendo uma nova aflição à sua vida, diz, pronto, não dá para mim. Aí desiste, é um coração ainda pedregoso. Na primeira dificuldade, na experimentação, porque sempre tem a experimentação, a gente começa a se movimentar e tem um experimento. Tem um experimento. Espere que você vai ser experimentado naquele aspecto. Que é para mostrar que realmente aprendeu aquela coisa, né?
Aí na primeira oportunidade, primeira aflição, diz, não, olha, esse negócio de perdoar não dá para mim não. Aí abandona. É o coração pedregoso. É o terreno pedregoso. E tem os outros que dizem, mas rapaz, que coisa linda esse negócio de perdoar. Faz sentido. Quando a gente perdoa, como diz o Cristo na oração, Pai, perdoa a mim os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus semelhantes. É fantástico, tem uma lógica perfeita. Eu tenho que perdoar para poder também ser perdoado. Que coisa, que lógica maravilhosa, né? Aí alguém chega e diz assim, mas rapaz, mas olha, você ia até conseguir aquele emprego que você estava querendo, mas fulano, olha, criou um obstáculo, mas não acredito. Aí já se movimenta com ódio, com rancor, com mágoa, né, nas coisas. Então, são corações dessa forma. Outros se embriagam, aí diz assim, que coisa linda a passagem, racionalmente e tal, mas aí esquece, porque tem coisas mais importantes a cuidar, né? Tem os objetivos profissionais, a família que lhe requer, né? E dizia o Cristo, aquele que quer me seguir, abandone tudo, mulher, filhos. Aí nós dizemos, mas é para ser realmente uma pessoa que não tem amor nenhum aos filhos, à mulher. Não é isso. É que acima de tudo há o amor a Deus. E essa é a questão fundamental. Acima de tudo o amor a Deus. Mas nós temos dificuldades, porque amar a Deus ainda é uma coisa que nós colocamos numa dimensão com muita intermediação, digamos assim. Por exemplo, nós temos uma visão do divino conforme a realidade de nossas vidas. Então nós pensamos Deus como um pai, como um bom velhinho, assim, com aquela barba longa. Estou dizendo que seja isso, que ao longo do tempo nós temos experimentado essa ideia de fazermos Deus com uma imagem humana, né? Com sentimentos humanos e tudo mais. E temos dificuldade de perceber o imenso amor que nos é projetado. Então, temos dificuldades de lidar com as coisas da vida, as dificuldades, os sofrimentos, porque sempre encaramos as coisas na dimensão do bom e do ruim. Sofrimento é ruim, festa é bom, casamento ótimo, nascimento de um filho maravilhoso. Mas quando temos um testemunho, quando temos que passar pela morte de um ente querido, aí temos dificuldades. Aí alguns corações até chegam a odiar Deus, porque diz, como é que Deus pode ser a bondade e faz isso comigo? É uma falta de um entendimento mais profundo de que até naquela ocasião há um amor imenso em nosso redor, nos amparando, nos erguendo, para que aquela experiência signifique um aprendizado na nossa vida. Mas, em geral, nós temos dificuldade de reconhecer isso, porque somos corações endurecidos, pedregosos, cheios de espinhos. Dificuldade de recepcionar a palavra e frutificar. Porque a frutificação, como na parábola da semente que eu citei, que é muito simplesinha, porque o Cristo diz, o reino de Deus é como uma semente que é lançada no terreno e ela germina. Olha só. A primeira coisa que devemos perceber nessa passagem é que quando Cristo diz que o reino de Deus é conforme uma semente que é lançada na terra, o primeiro movimento para percebermos o reino de Deus é aceitarmos que a semente adentre o nosso coração. É o primeiro momento. E esse momento é sempre um momento de muita humildade. É por isso que o Cristo inicia suas bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os humildes, porque o primeiro passo para a evolução espiritual é você cultivar a humildade. A semente se instala no nosso coração e humildemente começa um processo de transformação. A semente se transforma num completo esquecimento de si mesma, como dizia o Cristo. Abandone todas as coisas que te cercam, os bens materiais, até mesmo a questão da personalidade, os familiares, aquilo que mais gosta,
em função da evolução espiritual. Então veja que a semente, ela, ao penetrar na terra, para ela realizar o processo de germinação, ela tem que deixar de ser semente, ela tem que deixar de ser aquilo que ela era, para ser outra coisa, uma plantinha que começa a emergir e que, portanto, é, conforme dizia o apóstolo Paulo, o homem novo que surge. E quando começamos a ser esse homem novo na planta tenra, que sai da semente ainda por dentro da terra e consegue romper a terra em direção ao quê? À luz. Em direção à luz, o sol. E aí, quanto mais nos movemos nessa direção, nós começamos a recepcionar a luz, o vento, a água, que são todas dádivas divinas. E diz o Cristo, a planta começa a se erguer e nem mesmo ela sabe como isto está acontecendo. Porque quando nós começamos a nos movimentar em direção à evolução espiritual, nós não conseguimos perceber que estamos sendo ajudados e de repente a gente já incorpora valores e a gente diz, olha só que coisa interessante, como minha vida mudou. Porque a gente teve um sentido de ir, primeiro de humildade para reconhecer o divino chegando até nós. Depois, a vontade, porque precisamos ter vontade. Como dizia o Cristo, né? Procurai, né? Buscai, batei a porta. É toda uma conquista que nós vamos fazer. Nós precisamos encontrar o rumo, buscar a fonte certa, ir em direção e quando chegar lá, bater a porta com insistência, com perseverança, e a porta nos será aberta. Então a plantinha começa a se erguer e quando ela se ergue, ela produz a espiga, e a espiga já tem todos os elementos para a transformação. E depois essa espiga amadurece e há um momento da colheita. Ao longo do tempo, das várias encarnações, estamos realizando o crescimento dessa sementinha. Estamos cultivando a humildade, nos forjamos em outro homem, um homem novo, homem e mulheres novas, para começarmos a recepcionar a luz divina e começamos a crescer com essa luz divina, até o momento em que estamos prontos para a colheita. Quando estivermos prontos para a colheita, ou seja, quando a gente já estiver com a espiga do trigo propícia a ser lançada ao forno e ser transformada, triturada e gerar o pão, aí já atingiremos o estado dele, porque ele nos disse, eu sou o pão da vida, e nos convocou a realizar essas transformações para sermos também nós pão da vida. Olha que coisa linda. Cristo nos convoca a ser tal qual ele, o pão da vida. Entendermos e nos colocarmos e nos fazermos como solo generoso para que haja essa transformação em nosso coração, que é a percepção do reino de Deus em nós, e que neste processo de crescimento consigamos chegar ao momento em que, como diz o Cristo, quando o fruto permitir, logo ele lhe põe a foice. A foice é simbolicamente a ideia de morte, mas não a morte de cada existência da nossa. É o fim do ciclo, em que não precisamos mais encarnar, porque já somos purificados, evoluídos e que, portanto, não precisamos mais retornar a estas encarnações que estamos realizando, porque já estamos prontos para nos doarmos em pleno amor, luminosos como Cristo, que é o pão da vida. Então aí a gente já começa a entender a singularidade desse ensino que o Cristo nos trouxe com a parábola do semeador, de nos convocar a entender que terreno somos, como recepcionamos a palavra e nos movermos, porque todo o ensino deve gerar em nós um chamamento para avançarmos na direção da iluminação, tal qual na parábola da semente, em que ele nos mostra o caminho da evolução espiritual, para nos fazermos pão da vida. Assim, quem sabe, não só possamos recepcionar aquilo que o Cristo nos disse, de perdoai os vossos inimigos, mas talvez, mais adiante, possamos chegar no máximo do entendimento
que Ele nos convocou, quando Ele nos traz algo que temos muita dificuldade de podermos recepcionar. Somos corações endurecidos ainda para recepcionar esse chamamento do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não diz só perdoar, mas diz amai os vossos inimigos. Essa é uma percepção extraordinária, que só aqueles que fizeram a trajetória luminosa seguindo o Cristo conseguiram alcançar. E eu queria encerrar essa nossa passagem lembrando um espírito que buscou seguir o Cristo. E conforme Joana de Ângeles disse, é aquele que antes e depois do Cristo mais se aproximou da vivência do próprio Cristo. Quando vinha de viagem entre uma e outra localidade próxima de Assis, o pobrezinho de Assis vinha em companhia do Frei Leão, que era seu dileto amigo, e que era o responsável por escrever aquelas suas lições. Ele vinha. Era uma noite de frio e de neve. E caminhando, ele disse para o Frei Leão: irmãozinho, escreve aí, irmãozinho, o que é a verdadeira felicidade. E Frei Leão, espantado de que ele quisesse trazer um ensino à escrita naquele frio, com aquela neve, eles tendo que andar rápido em busca de um abrigo. E Francisco dizia: escreve aí, que mesmo que nós realizemos todas as curas, nem mesmo aí existe a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E Frei Leão anotando, disse: é mesmo, irmão, aí não. E ele dizia, mais adiante andava e disse: irmão, escreve aí, nem mesmo se nós conhecermos tudo daquilo que o Cristo veio nos ensinar, entendendo o seu Evangelho, nem mesmo aí, irmão Frei Leão, irmão Cordeirinho, nem mesmo aí existe a verdadeira felicidade. E ele foi citando várias coisas que eram possíveis de realizar. E citando mesmo a passagem de Paulo, ele dizia: irmão, nem mesmo se nós falarmos a língua dos anjos, se realizarmos todos os prodígios, haveremos de dizer que temos a verdadeira felicidade. E Frei Leão, já impaciente, diz: mas irmão, estamos morrendo de frio, nos diz aonde afinal existe a verdadeira felicidade. Ele disse: irmão, é o seguinte, nós estamos aqui com frio, né? Estamos enregelados com essa neve toda, e se chegarmos ali à frente e tiver uma hospedaria, e nós batermos a porta daquele nosso irmão e dissermos: irmão, por toda misericórdia, atende a nós que somos os irmãos menores, que eram os frades franciscanos, os irmãos menores. Somos irmãos menores e pedimos a ti que nos traga o conforto do abrigo, de uma comida. E ele disse: saiam para lá, vagabundos, saiam daqui. E nós, nem mesmo nesse instante, tivermos nenhum rancor a ele e guardarmos no fundo de nós mesmos o maior amor por ele. Mas aí, irmão, como estamos com frio, nós batemos novamente e ele vai nos atirar impropérios, coisas agressivas, e nem mesmo aí nós deveremos guardar nenhum rancor. E numa terceira oportunidade em que batermos mais: irmão, por favor, entenda, estamos com frio. E ele sair com um cacetete e vier bater em nós, e nós cairmos no chão, ensanguentados, na neve, no frio, e nem mesmo aí nós sentirmos nenhum ódio e rancor, e ao contrário, sentirmos o amor por este irmão. Escreve aí, irmão, é aí que teremos a perfeita alegria. Que a perfeita alegria invada o coração de cada um de nós. Assim seja.